A Agência Nacional de Vigilância Sanitária vai analisar o pedido do Comitê Internacional Independente para a retomada dos testes da vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório Sinovac. Os estudos foram suspensos na última segunda-feira depois da morte de um dos voluntários e, segundo o boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil, cometeu suicídio. Ontem, o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, alegou que a decisão foi técnica e que as informações enviadas pelo Butantan eram insuficientes. Diante de informações incompletas, a área técnica só tem uma decisão a tomar quando está em sede de um evento adverso, grave, não esperado. Aqueles que num primeiro momento não conseguimos estabelecer uma correlação, a sequência de eventos é uma só, interrupção do estudo. Acredito que a decisão tenha sido técnica, mas precisamos de mais informações sobre essa decisão técnica. A Anvisa sempre foi um órgão independente, né? A gente não tem notícias de que em algum momento a Anvisa tenha sido aparelhada por algum governo, então a gente tende a confiar nas decisões tomadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Agora, a gente tem aqui o caso de uma pessoa que morreu, obviamente sem relação com a vacina, a ser confirmado o fato de que ela cometeu suicídio. Havendo um boletim de ocorrência, havendo a documentação que prova que essa pessoa cometeu suicídio, não há razão para que esses testes não sejam retomados. O STF entrou na jogada. Deu 48 horas, o ministro Ricardo Lewandowski, para que a Anvisa detalhe os motivos que a fizeram suspender os testes da Coronavac. A gente fica também na expectativa, 48 horas contando a partir de ontem, estamos falando de amanhã, quinta-feira. O diretor do Instituto Butantan, Dima Covas, garantiu que a agência foi alertada e que o efeito adverso não estava relacionado à vacina e criticou a falta de diálogo. Dia 6, a Anvisa recebeu um documento dizendo: um participante do estudo clínico teve um evento adverso grave não relacionado com a vacina. Eu fiquei sabendo pela rede nacional. Não recebi nenhum telefonema da Anvisa. Não seria mais justo ligar e falar: olha, a reunião amanhã às 9 horas, está marcada para nós esclarecermos. Não seria mais compreensível? Durante a entrevista coletiva concedida pela Anvisa, a alta cúpula da Anvisa admitiu que houve falha por causa de um ataque hacker nos dias anteriores. O Instituto Butantan encaminhou no dia 6, dentro do prazo, dentro do limite estipulado por todas as normas técnicas, a informação desse evento adverso grave. Que aconteceu no dia 29, no né? Dia 29 no dia 29, outubro, o comunicado exatamente. foi feito no dia 6, o prazo, pelas normas técnicas, é de 7 dias. Portanto, foi feito dentro desse prazo, dia 6. Exatamente. Houve um ataque hacker, o presidente da Anvisa admitiu. Agora, qual é o protocolo daí para frente? Você sabe que você tem um problema técnico para receber informações externas. E a gente não está falando do desenvolvimento de qualquer coisa. Não é um desenvolvimento de algo para deixar o seu cabelo mais brilhante. Não é o desenvolvimento de um líquido que faça diminuir o efeito dos gases. A gente está falando de uma vacina no meio de uma pandemia, um vírus que atinge gente no planeta inteiro. Um vírus mortal. Não seria o caso de ter um pouco mais de atenção com essa comunicação entre os dois órgãos? Não seria o caso? Aliás, a própria Anvisa, ontem, nessa mesma entrevista coletiva, um dos integrantes é o gerente de medicamentos da Anvisa, chegou a falar: olha, a partir de hoje, identificada essa questão, nos comprometemos aqui com maior agilidade nessa comunicação. Não havia? Pois é. Não havia. É o mínimo que a gente pode esperar. Acerto na comunicação, agilidade nessa comunicação. Não dá pra gente ficar esperando e perdendo tempo e energia com esse tipo de coisa. Imagina, a gente está falando da suspensão de testes seríssimos. A Carla acabou de falar, a gente está no meio de uma pandemia. Suspendeu o teste, ok. Do ponto de vista técnico, há um evento adverso, seja ele qual for, o teste precisa ser paralisado. O que é preciso ser feito? Que esses órgãos conversem entre si, identifiquem que evento adverso foi exatamente esse, que abasteçam de informação, abastecida e comprovada a informação de que se tratou de um suicídio e que, portanto, não tem nenhuma relação com a vacina, que se retomem os testes. Não precisa dessa celeuma toda. Para que essa celeuma? É gente aproveitando, não é possível. A gente não consegue imaginar outra coisa que não seja conflito político interferindo nesse momento. Um dia, muita coisa.
Um dia é coisa demais. Ontem a gente registrou 212 mortes. Há dias em que são registradas 600. Até pouco tempo atrás morriam 1.000 pessoas no Brasil. E a gente tem problema nos registros também, né? Exato. E isso precisa ser ressaltado também. Aí também, Tirando, se a gente for colocando de pegar lado todas isso. as ramificações, a gente fica até amanhã aqui. Mas um dia é coisa demais. Não dá para esperar um dia para que esses testes sejam retomados. Se de fato essa morte não tiver relação com os testes, e aparentemente não tem mesmo. A não ser que alguém prove que a vacina induz ao suicídio. Aliás, não duvidem. Não duvidem que esse boato comece a circular pela internet com o respaldo, assinatura e carimbo do presidente da República, que parece estar muito empenhado, inclusive festejou, né, a paralisação da vacina, parece estar muito empenhado em tratar a saúde pública como um palanque político. Agora, o que é muito louco, né? Ontem mesmo você falava aqui sobre aquela paralisação que houve nos testes que eram realizados com a vacina produzida pela Universidade de Oxford, em parceria com Oxford, né? A gente teve também um evento adverso entre esses voluntários. E o que aconteceu? Os estudos, os testes foram paralisados. Quando foi comprovado que não havia relação com vacina, ali, alguns dias depois, os testes foram retomados, ou seja, não há problema na suspensão, é protocolar, inclusive. Que bom que haja esse mecanismo para garantir a segurança de uma vacina. O que não dá é para criar essa confusão toda, porque não teve isso no caso de Oxford. A gente não ficou aqui criando celeuma e coletiva dali, daqui. Não. Não teve celebração do presidente. Exatamente. Podemos tratar no nível técnico as coisas? É possível que a gente coloque a bola no chão e trate no nível técnico, porque é o que tem que ser? Pois é. Agora, além do nível técnico, a gente tem também fatores subjetivos que envolvem, por exemplo, a insegurança dos voluntários, ou a segurança, ou essa sensação de segurança. Você imagina, se toda a população está discutindo isso agora, quem tomou realmente a vacina, não sabe se tomou a vacina ou placebo, como é que está se sentindo nesse momento?